Senhor Jesus, evangelista Marcos Aurélio, eu e a minha esposa, nós estamos num propósito já há muitos meses, já há mais de 3 meses, melhor dizendo, completando 3 meses, baseado no livro dos Salmos. E o Salmo de hoje é o 89. Nós estamos também participando desse propósito, utilizando a rede social, o WhatsApp, onde nós temos também partilhado para um número máximo de pessoas. E hoje o salmo que nós vamos mencionar com vocês aqui é o 89. O Salmo 89, o versículo de número... Salmo de número 89, o versículo de número... Pai do Senhor, irmão Anderson. Versículo 3: Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. Esse salmo ele fala-nos de aliança, de um pacto. A palavra aliança é uma palavra grega chamada de diatek, que quer dizer pacto, que quer dizer testamento, que quer dizer vontade e combinação. Então, quem foi o autor da aliança? O autor da aliança foi Deus. Deus fez uma aliança com o jardim do Éden, chamada de aliança edêmica. Deus fez uma aliança com Adão, chamada de aliança adâmica. Deus fez uma aliança com Noé, chamada de aliança noética. Deus fez uma aliança com Abraão, chamada de aliança abraâmica. Deus fez uma aliança com Moisés, chamada de aliança mosaica. Deus fez uma aliança conosco, chamada de nova aliança. E no capítulo 20 do Apocalipse existe mais uma aliança, a aliança milenar. A aliança sempre trará resultados para aqueles que forem obedientes, para aqueles que não quebrarem a aliança. Por exemplo, quando você vai para o Gênesis 15, verso 1, você vê isso acontecendo quando Deus vai fazer uma promessa para Abraão. Ele vai chamar Abraão para um pacto, e ele pede que Abraão traga um cordeiro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma novilha de 3 anos, e as pombas de 3 anos, e ele vai também as aves, e ele vai também pedir que Abraão cortasse no meio e colocasse uma parte do animal à esquerda e à direita. O que quer dizer isso, pregador? Era um pacto. Deus estava dizendo para Abraão que se ele não fosse fiel a Abraão, se ele não cumprisse o que ele estava prometendo a Abraão, o que aconteceu com aquele animal aconteceria com ele. Só que em todo o período da história, Deus sempre cumpriu a sua palavra. Deus nunca omitiu, Deus nunca fracassou. Você vê em Números, capítulo 23, versículo 19, a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não diria? Falaria ele e não cumpriria? Deus sempre vai ser fiel ao que ele fala. Deus sempre vai ser importante. Deus sempre será a peça mais importante na aliança. Quando você vai para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz: se formos infiéis, ele permanece fiel. Todos esses homens que foram fiéis ao Senhor, todos os homens que foram fiéis ao Senhor nos seus pactos, eles foram bem-sucedidos. E Deus, ele está começando a te mostrar que você pode ser muito mais do que você já é. Ele pode te levar a um nível que você nunca alcançou. Deus pode fazer tudo isso. Isso só poderá acontecer
se você estiver obedecendo ao pacto, obedecendo à aliança que ele fez contigo. O pregador me mostra na Bíblia, ele mostra. No Salmo 113, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que ele levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes do seu povo, e faz que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. A Bíblia também vai dizer em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. A Bíblia também vai dizer em 2 Coríntios 8:9: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. A Bíblia vai dizer em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz em Hebreus 6,14: para que não sejais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé alcançaram a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por que jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: te abençoando, te abençoarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão não desobedeceu, mas ele esperou com paciência. Eu quero te dizer que algo que você espera, se você tem um pacto com Deus, se você tem realmente o sangue de Jesus na sua história religiosa, na sua história espiritual, eu quero te dizer, meu irmão, que você vai alcançar essa promessa. Esperar não é ter fracasso, esperar não é ter derrotas, porque em Hebreus 10:36 a Bíblia diz: por que necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A paciência, ela tem que te levar para você não viver as suas vontades, mas você viver a vontade de Deus, você ter a presença de Deus como resposta. Apocalipse capítulo 10, versículo 12 e 13, a Bíblia vai falar sobre esses vencedores. A Bíblia vai falar sobre essas pessoas que vão vencer até mesmo o diabo. Sim, porque o diabo, ele é o maior invejoso, ele não quer o teu sucesso, ele não quer o teu bem, ele não quer que a sua família seja bem sucedida, ele é o maior responsável pela inveja que existe contra você. No Apocalipse 10:12 a Bíblia diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha como é que eles vão vencer. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esses aqui, eles tinham o sangue de Jesus. E quem tem o sangue de Jesus tem um pacto, tem vitória sobre o inimigo. O inimigo não pode acusar. Aquele que tem um pacto, em Romanos 8:1 e 2 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em João 1:29 diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é aliança? Hebreus 7:3 diz que o maior é abençoado pelo menor. Se não me foge a memória, Hebreus 7:3 ou é o 7:5. E quem é o maior? Em 1 João 4:4 diz: filhinhos sois de Deus, e já o tendes sido, porque maior é o que está em vós. E o que é que o maior tem? O maior tem um céu reservado para nós no futuro. Ele tem ruas de ouro, de cristal, tem 12 portas lá, tem 12 anjos nessas portas, tem 12 nomes nessas portas, tem levante, tem do lado, tem a porta do norte, do sul, do norte, do poente, do oeste, tem um muro de ouro. Lá as ruas são de ouro e de cristais. Só que o maior também, ele tem coisas para que nós que temos pacto com ele venhamos viver nessa terra. Eu vou dizer algo assim, seja isso bem recebido por você. Jesus não morreu somente para você ir para o céu. O sangue dele foi derramado para você ter um pacto com ele, para você ter uma vida aqui de sucesso, para você ter uma vida aqui de prosperidade, para você ter uma vida aqui financeira muito mais agradável, uma vida financeira de paz, de alegria, de cumprimentos. Você tem uma melhor casa, um melhor emprego. Isso não é pecado, isso é para aqueles que têm o sangue de Jesus. Em Romanos 8:37 diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus te amou tanto
E Ele te ama tanto que Ele estabeleceu esse pacto. Há pessoas que fazem orações e não são orações poderosas. Jesus me abençoa. Jesus já abençoou aqueles que têm um pacto com Ele. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Agora o que você tem que fazer é lembrar do pacto. É lembrar que você entrou numa aliança com Jesus. E aquilo que é de Jesus passa a pertencer a você. Se você é pequeno, saiba que coisas grandes de Jesus podem te tornar grande. Se você se sente pequeno, saiba que a aliança não te fará você ser pequeno. Te fará você ser grande, te fará você ter um casamento grande, uma vida sentimental grande, coisas grandes, meu irmão. Você só não vai ser maior do que Jesus. Jesus vai ser maior do que você, mas a vontade de Jesus é que você cresça. A vontade de Jesus é que você avance. Pregador, seja mais explícito. Vamos agora contextualizar, usando somente exemplos humanos. Houve um homem, né? O pacto também era feito entre homens, entre Josué e os gibeonitas, a tribo de Gibeão. Entre Josué, houve um pacto também entre Davi e Jonatas, que quem foi recompensado? Mefibosete era aleijado, tinha um defeito, mas alguém fez um pacto da família dele, ele foi recompensado. Veja que não é por defeito que você não vai usufruir. Saiba que Jesus fez um pacto com você. Se Davi, que é Davi, ele honrou Mefibosete, meu irmão, ele não esqueceu de Mefibosete, quanto mais Jesus Cristo. Ele vai esquecer de você. Jesus vai te colocar numa mesa farta. Jesus vai te colocar nos melhores patamares. Jesus vai fazer as pessoas reconhecer as potencialidades que essa aliança garante chegar em você. E a Bíblia também vai falar de outras alianças, porque Mefibosete era aleijado, mas mesmo assim ele recebeu tudo de volta, ele foi restituído. Davi, que é Davi, meu irmão, lembrou de um ser humano? Imagine o divino, imagine o Senhor Jesus Cristo não vai lembrar de você. Houve um homem na África que ele foi louco. Todos os missionários que iam para a África morriam. E ele, que foi que ele foi fazer? Ele foi na África se arriscar e todo mundo dizia, não vai para lá que você vai morrer. Quem vai fazer missões na África morre. Esse homem foi. E ele levou o único sustento que ele tinha, que era uma vaquinha pequena, e dela ele tomava o leite para ele não morrer. E quando ele chegou naquela localidade, ele viu a maior tribo dali, ele viu pessoas ricas, pessoas que dominavam a África, vieram quase muita gente ao encontro dele. Só que eles tinham um comandante, eles esperavam sempre a voz do comandante. O comandante sempre dizia, mata. Só que o comandante, quando viu ele chegando, quando viu ele se alimentando do animal, o comandante não deu a ordem de morte. O comandante chamou ele à parte e disse assim, eu quero fazer um pacto com você. E o que é que eu quero fazer? Eu quero te dizer que tudo que é meu vai pertencer a você. E eu só quero uma coisa de você, eu só quero o seu animalzinho. Você quer? Porque a aliança sempre começa quando alguém te chama. E ele chamou aquele missionário para a aliança. O missionário aceitou. Resultado, em 2 anos, o missionário ganhou aquele homem importante, ganhou toda a África para Jesus. E hoje muitas países ali, muitos e muitos países da África são evangelizados graças a esse missionário. O que é que acontece? O pacto, ele garante que o que tem coisas maiores passa para aquele que tem coisas menores. É assim que Jesus vai fazer na tua vida. Vai haver uma inversão. Você vai começar a crescer, você vai começar a avançar. Só que esse crescimento não vai ser pelas tuas somente habilidades, potencialidades, mas vai ser pela aliança. A aliança facilitará o sucesso. A aliança facilitará você chegar no apogeu. A aliança facilitará você ser uma pessoa muito importante, muito poderosa. E essa aliança é o sangue de Jesus na sua vida, é o selo, é o que vai garantir você chegar. E você está na hora de começar a reivindicar o que é seu por direito. Está na hora de você começar a colocar o diabo no seu devido lugar. Satanás, solte toda a minha vida financeira. Eu ordeno no nome de Jesus, porque eu tenho uma aliança. Coloca a aliança na cara do diabo, porque ele tem medo. Eu tenho uma aliança com o Senhor e eu fui comprado por essa aliança. Então, pelo sangue de Jesus e o poder que há no nome de Jesus, eu reivindico que você solte as minhas finanças, que você solte o meu sucesso, que você solte a minha saúde. Você tem que dizer para o diabo quem você é.
E para Deus, você é uma pessoa muito grande, muito importante. Não se sinta inferior, não se sinta pequeno. Saiba que Deus sempre vai ser maior do que você, mas Deus quer que você cresça. Você não é o que o diabo diz que você é, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que essa aliança diz que você é. E essa aliança diz que você vai garantir o sucesso. Essa aliança garante salvação, essa aliança garante proteção, essa aliança garante sucesso, essa aliança garante salvação para ti e para os teus. Houve um homem na Bíblia que ele ficou desesperado, só que ele tinha uma aliança. A aliança não vai deixar você ficar desesperado. E ele foi orar para Deus salvar o seu parente, porque o anjo disse que Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Tinha lá um parente dele chamado Ló. E ele vai fazer orações. Senhor, se eu tiver 50 justos, pelos 50 eu pouparei. Ele vai chegar até os 10 e Sodoma e Gomorra é destruído. Só que tem algo na Bíblia, no Gênesis 22 diz: e Deus se lembrou de Abraão. Essa palavra Deus se lembrou de Abraão, Deus estava dizendo: eu vou honrar a aliança que eu fiz com você. Então, o pacto que Abraão fez garantiu que os seus parentes, que o seu parente fosse livre do fogo de Sodoma e de Gomorra. Da mesma maneira, o sangue de Jesus, ele vai livrar os teus. O sangue de Jesus também garante. Por isso que é importante você ter Jesus, você ter a fidelidade a essa aliança. Vai garantir salvação aos teus. E Ló escapou. Eu quero te dizer que tu vai escapar do fogo de Sodoma. E a tua família também vai escapar do fogo de Sodoma. Que essa life venha entrar no teu coração. Que esse propósito venha ser extremamente vivenciado por você. Francisco Márcio, o irmão Ranier, que está na Europa, o irmão Anderson, Deus abençoe através dessa live.